E hoje eu tô aqui com uma convidada super, super especial, que é a doutora Helena Costa. A gente vai bater um papo, vai ser super descontraído. Tudo Graças bom? pelo convite. Vamos deixar o pessoal entrando aí, né? Deixa entrando. Ah, Super, super feliz de ter você aqui comigo. Gratidão por aceitar o meu convite. honra estar aqui com você, Fê. Nossa, eu tô tão feliz de estar aqui, tô tão entusiasmada por essa troca. Eu acho que a gente tem tanto para aprender com você. Ai, gratidão, gratidão. E eu com você também. Por isso que a gente chamou, né, essa live de bate-papo, para ser uma coisa gostosa, leve, como são as nossas interações e muito gostoso mesmo. Gratidão. Eu te admiro muito como pessoa e como profissional. Então, o convite foi muito inspirado nisso, de tipo, cara, ela é incrível, ela tem um sucesso natural. A gente já conversou, mas nem precisava. Seus olhos brilham com o que você faz, você ama a sua profissão e é disso que a gente vai falar, né? É verdade. A minha admiração por você é imensa. Quando eu comecei a conhecer o teu conteúdo, eu fiquei encantada da maneira como você coloca, porque você coloca de uma forma diferente. Você tem uma linguagem muito transparente, muito clara e muito fácil para nós acessarmos, porque a grande verdade, daqui a pouquinho a gente já vai se apresentar, para enquanto isso a gente está trocando um pouquinho, a grande verdade, né, Fê, é que nós profissionais liberais, né, principalmente a gente na área da saúde, né? A gente, na verdade, é colocado como se a gente não pudesse se posicionar, né? Somos apenas médicos, né? Não, e não os médicos, né? Em geral, os autônomos, né? E muitas vezes o que nos é ensinado atualmente é muito mais esse posicionamento do Instagram, só que é muito mais do que isso. É a gente criar uma estratégia. E quando você me convidou para falar sobre isso, e eu já tinha visto o seu conteúdo, eu fiquei muito entusiasmada, porque eu acho que as pessoas merecem ter conhecimento e acessar a forma como você traz conhecimento para a gente se posicionar no mercado, porque a gente faz muito de uma forma intuitiva, a gente vai seguindo muito o que o outro que está fazendo sucesso faz, e a gente esquece de conectar com quem nós realmente somos, e o que eu fico arrepiada de falar, sabia? Que lindo. Você vai me fazer chorar aqui, que eu tô emocionada. Mas vejo você falando e eu vi alguns vídeos você dizendo assim, caramba, se conecta com quem você é, primeiro conheça quem você é, para aí sim você saber como você vai transmitir a tua essência para o mundo. Como que você vai mostrar o seu diferencial para o mundo. Fê, quando você falou isso para mim, eu falei, caraca, é isso. Não adianta nada as pessoas ficarem imitando o que o outro faz, fazer o mesmo do mesmo, né? Qual é o seu diferencial? Então, cara, Pois é. tem uma linguagem diferente, eu tenho que fazer essa troca, e a maneira como eu tenho de retribuir isso que você, né, e todo esse valor, todo esse talento, é fazer nessa live, fazer o máximo de pessoas se conectarem com isso para acessarem essa informação que você tem para compartilhar, porque a grande verdade é que você vem compartilhar isso com as pessoas, e estamos carentes disso, Fê, carentes. Que linda, gratidão, gratidão. Deixa eu me apresentar aqui também, assim, depois dessa enxurrada de amor aí por você. E é muito doido, né? Porque eu escolhi estar num recomeço na minha vida. Porque eu fui executiva há muitos anos, 23 anos, de grandes empresas, de grandes multinacionais, e sempre dentro da área do marketing. E o meu método tem tudo a ver com isso, porque eu amo minha profissão, porque eu sou apaixonada por isso. E tem muito a ver também com com a minha veia de empreendedorismo e com a minha vida, o meu aprendizado de profundo autoconhecimento, que foi a partir, né, de um divórcio, mas que eu sou grata até hoje, porque me fez olhar para muitas coisas e me fez enxergar que quando eu pedi demissão, né? Eu pedi demissão há 2 anos atrás para poder empreender. E por isso que eu estou recomeçando. Porque eu fui de encontro ao que meu coração estava pedindo, ao que minha alma estava pedindo. E eu sei, por observação sempre na vida, de que pequenas empresas e autônomos não têm um posicionamento claro.
E as empresas grandes, elas só são grandes porque elas têm. E elas têm uma forma de pensar que isso é o que faz elas ser grandes. Não é porque elas são grandes por intuição ou por sorte ou por qualquer coisa que você falou. Então, é por isso que eu criei um método que fala de forma simples, e essa linguagem que você falou de ser simples, ela tem que ser, assim, na minha opinião e por tudo que eu vejo, porque, por exemplo, quando a gente participa de uma reunião de marketing de uma grande multinacional, muita gente nem entende, porque são muitos termos técnicos que se fala, é igual você na medicina. Toda profissão tem os termos técnicos. Só que, assim, quando você quer acessibilidade, né, é necessário ter uma linguagem simples. E, na verdade, assim, os termos, eles são americanizados e tudo mais, e por isso se tornam complexos, mas que, na verdade, se a gente conecta a nossa essência, quem a gente é, e se a gente é um autônomo ou uma pequena empresa, o nosso negócio é a nossa essência. Né? Mesmo uma Apple começou com a essência do dono, mesmo uma Nestlé, uma BMW, sempre começou com a essência de alguém. E se nós somos autônomos e pequenas empresas, que eu também estou nesse barco hoje, a gente precisa acessar isso. E eu me toquei, né, tanto com a minha conexão com espiritualidade, quanto com toda essa bagagem técnica, dá no mesmo lugar. Porque se a gente não fala quem a gente é e se empodera disso, você já viu uma grande empresa timidinha? Ah, eu acho que eu sou boa. Ah, eu acho que eu faço. Não tem, né, Helena? Não tem. É isso que, assim, tipo, as pessoas têm que se empoderar de quem elas são. Elas têm que entender que elas são pessoas, uma marca, e que as pessoas estão querendo essas marcas no mercado, né? Mas que elas precisam se colocar. E aí, esse é o nosso papo, posicionamento. Exatamente. E aí, já que a gente está falando de posicionamento, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Isso, por favor. Sou médica, dermatologista, especialista em análise faciais e reestruturação da face com o intuito de alinhar ao que somos e ao que aparentamos ser. Então, a minha função é ajudar as pessoas a se conectarem elas na sua essência e conseguirem transmitir através da sua aparência para o mundo quem elas são. Faço isso com todo o meu amor. E quando eu vi um vídeo que você disse, a gente não tem que ter, somos humildes e ficar assim, e a gente não dizer que somos bons. Eu tenho muita facilidade em reconhecer o meu valor dentro disso. Eu sei o meu diferencial e o talento que eu tenho de fazer essas análises, o olhar que eu tenho diferenciado para isso. E por isso eu me considero uma especialista nisso. E eu achei muito legal quando você falou isso, porque muitas vezes a gente fica assim, não posso falar, vão achar que eu sou assim, assada, eu tenho que dar um papel de humildezinha, né? Querem saber o teu valor, né? E tá tudo bem se a gente se posicionar dessa forma. Então, eu achei isso... então, para quem tá aí, né, que é profissional liberal, autônomo, cara, isso é a primeira coisa que você tem que guardar para você. Caramba, você tem valor e você pode mostrar esse valor, né, Fê? Exatamente. Eu tô até fixando aqui, eu tinha esquecido da jornada, sobre a jornada Sua Melhor Estratégia, né? Que quem for aqui autônomo ou pequena empresa, eu tô dando 3 aulas gratuitas essa semana. A primeira foi liberada segunda, quarta e sexta vão ser liberadas mais 2, para as pessoas entenderem o que é, né, ser estratégico, porque a nossa cultura, Helena, do que você está falando, não foi dito para nós que a gente tem que se colocar, que a gente tem que se pôr, né? Tem muito, a nossa avó fica quietinha, só fala se alguém te pedir opinião e tudo mais, e isso abafa a gente. E a gente confunde ser humilde com ser apagado. Então, assim, eu digo muito que para dominar a sua estratégia, né, a gente, como pequeno autônomo, a gente precisa de um caminhão de humildade, mas não para a gente se rebaixar, pelo contrário, para a gente entender que a gente não sabe. Para entender, o primeiro passo disso é entender que a gente não sabe e que se a gente tiver que aprender, a gente vai aprender. E eu digo que muitas vezes, e eu olho isso para isso todos os dias, porque eu tô treinada a olhar coisas que eu não acho tão agradável em mim.
a olhar coisas de que eu sei que eu tenho que mudar, que eu sei que de repente o meu aluno quer algo diferente de mim e eu olhar para isso, né? Então, as grandes empresas fazem isso, por exemplo, que eu trabalhei em automobilística, né? Então, para mim é fácil falar de carro. A gente ia lançar um carro, se ele era o carro da família e não tinha o maior espaço de porta-malas, por exemplo, a gente não focava nisso, o maior porta-malas da categoria, focava em outras coisas, porque a gente sabia que a gente não era o melhor, entende? Então, é isso que a gente tem que procurar na gente. O que a gente é o melhor, a gente não precisa ser melhor em tudo. Mas sabendo que a gente é melhor, a gente consegue botar para jogo, consegue botar no mercado de uma forma atrativa, como você coloca lindamente, Helena. É impressionante como quando você posta alguma coisa, é meio um imã, assim, a gente fica até meio hipnotizado de tanta coisa que a gente nem sabe. E aí passa esse conhecimento, e é por isso que conecta. É por isso que as pessoas se interessam, porque você está falando algo relevante para elas, e não para você. Você está dizendo algo que vai fazer diferença na vida delas, né? Então, essa é a conexão. E se elas vão ir ao seu consultório um dia ou não, você não está apegada a isso. Você está apegada ao seu... Dá para perceber, por isso que eu estou afirmando já. Então, é assim. E, por exemplo, eu estou aqui, tô no meio de um lançamento, a gente está fazendo um convite e eu estou dando conteúdo. Eu estou bastante preocupada em ajudar as pessoas, em elas enxergarem estratégico. Se um dia elas vão fazer minha mentoria ou não, ok, é decisão delas. Mas que enxergue que exista, sabe? Sim, então... e é isso que eu percebo em você. O que me encanta em você é a sua generosidade em retribuir todo o conhecimento que você tem para ajudar. Eu sinto muito isso em você. E eu entendo muito isso. Por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo, eu quero poder compartilhar aquilo que eu estou acessando. Eu quero que as pessoas tenham conhecimento para elas terem o poder de decisão, de dizer sim, eu quero isso ou não, eu não quero isso. Eu tenho um prazer imenso em fazer isso. E como você falou, né? A gente está falando de estratégia, de você fazer as pessoas se conectarem a você, né? Qual é o público que você quer atingir? Então, essa comunicação simples, você tem que falar para o outro, né? Você tem que alinhar no mesmo nível. Essa coisa assim de a gente médico, Fê, a gente aprende na faculdade, fica uma coisa subentendida que a gente tem que estar num plano superior, falar assim paciente, então por isso que utilizar termos técnicos vai fazer a gente parecer que a gente tem sabedoria, que a gente está superior. Só que eu nunca gostei dessa forma de falar. É claro que no meu início de vida profissional, né, eu era novinha, tinha uma cara de garota, então você fica mais dura, mais séria, faz uns termos mais técnicos para passar um pouco mais de credibilidade, mas eu percebia que eu tinha muito mais aproximação quando a minha linguagem era uma linguagem mais simples. E isso foi tornando cada vez mais perceptível no Instagram. Então, quando eu falava de uma forma simples, onde eu entregava conteúdo, mas de uma linguagem muito simples, eu tinha uma enxurrada de feedbacks positivos, né? A gente vai sentindo muito isso. Falei, opa, então é isso, eu tenho que falar no mesmo nível do meu paciente, porque assim que ele for do meu público, né? Assim que ele vai se conectar comigo, né? E eu, quantas vezes, Fê, eu vejo colegas e que não fazem essa conexão, sabe? Ainda ideia de estar ali num plano superior para mostrar que tem conhecimento, para mostrar que... E não conecta, né? É muito doido isso. Eu ia te perguntar, né, como é que foi esse seu caminho, porque você foi, sim, de uma forma intuitiva, e eu digo assim, jamais é sorte, porque você conectou com a sua essência. E tem muita gente, só que a maioria não consegue sozinha, não consegue dar esse passo e se conectar, porque pensa bem, quantas crenças que você teve que limpar sozinha para você ir para esse caminho e você se sentir feliz. Aí você se sentiu feliz e você continuou fazendo, e o público reconhece isso. Só que quando você é muito aportado, né, de que você tem que ser quietinho, tem que fazer, e começou a vir rede social, e tem muita gente, né, eu sou um pouco mais velha que você, mas da nossa geração,
que tem um paradigma enorme com redes sociais e que acha que é se mostrar, que é agora é coisa de marqueteiro, coisa de gente que enrola, estratégia é coisa de quem engana. Então eu sofro muito isso, né, e eu tento explicar, né, traduzir de uma forma mais acessível. E isso que eu falo das grandes, as grandes não estão preocupadas, se eu chamar elas de marqueteira, elas ficam até felizes. Então, se a gente, como ser humano, indivíduo, que somos empreendedores, aí a gente tem esse paradigma, a gente está indo contra a gente mesma. E aí, quebrar isso é muito louco, porque eu tenho uma turma de alunos, né? Então, e que cada vez eu tô mais próxima e conhecendo muito autônomo e pequeno negócio, porque eu tava lá nas grandes, e eu, enfim, agora eu tô muito próximo todos os dias. Então, a gente faz um trabalho muito mais de acreditar, e é um processo passo a passo, para ir construindo isso e fortalecendo quem você é. Tem advogada minha, Helena, de 25 anos, aluna, que ela está se libertando, sabe? Porque ela achava, e muita gente acha isso, que o cliente é nosso rei e que a gente tem que virar um tapete para pisar, entendeu? Não é assim. O nosso cliente, eu sempre falo, ele está no centro das nossas decisões. É óbvio, porque a gente sem cliente, a gente não vive. Só que, peraí, se a gente tem um posicionamento estratégico, a gente se posiciona. E vai numa Copenhague pedir para dar o preço da Garotos, ver se eles vão te dar. Não vão. Você está no meio do shopping, você não vai pagar, você vai pagar o preço da Copenhague, que está tabelado. Então, isso é posicionamento estratégico e que as pessoas não fazem porque elas não sabem. Porque elas, entende? Eu super acredito nisso. E que elas têm enraizado muita coisa que tem que lutar, tem que suar, tem que trabalhar muito, porque empreendedor sofre. E aí acaba deixando o seu tesouro, que eu falo, né? O seu diamante, que todo mundo tem o seu. Todo mundo tem o seu diferencial. Aí, olhando para o mercado e não para dentro. O Fê, me conta um pouquinho mais sobre como é o seu trabalho no sentido de ajudar. Eu entendo que você vai mais profundo, né? Do jeito que eu gosto, vai lá na essência, busca, né, o lado do autoconhecimento, né? Até mesmo, por que não, a espiritualidade, para elas acessarem isso e conseguirem colocar, né, externarem isso para atrair o público que elas precisam. Me explica mais ou menos como é que você faz isso, se é uma mentoria, como que é? Eu vou te falar, e é muito legal, porque eu tô caminhando e fazendo parcerias mais profundas, porque eu não sou terapeuta, eu não sou coaching, eu sou uma especialista em estratégia de marketing, só que também super conectada com o mundo do autoconhecimento e espiritualidade, e o meu método, ele começa na etapa, são 3 módulos, tá? Então eu fiz um método que é uma mentoria fechada num grupo de empreendedores, e que tem três módulos, que é a etapa visão, que é o módulo visão, planejamento estratégico e execução. O que eu falo? Que esse tripé nenhum anda sozinho, porque o brasileiro, principalmente, execução, sai fazendo, sem planejamento nenhum, sem nenhuma visão, atropela tudo. Tem gente que planeja muito, acaba não executando, e tem gente que planeja sem visão da realidade. E eu falo, mas o que é a realidade? É a sua realidade, é você ter um profundo processo de autoconhecimento, que foi como eu tomei as minhas decisões mais fortes na minha vida, e só assim a gente consegue se acessar, e parece meio clichê, mas é uma coisa assim, quando a gente chega nisso, é tão mágico, e é tão... eu tenho pessoas que me falam, Fê, você tá mais bonita hoje com 44 anos do que antes, e sério... Olha, até me emociono, eu sinto o teu entusiasmo quando você fala isso. Eu consigo... Isso, mas é verdade, assim, eu sei a entrega que você faz, eu sinto a entrega que você tem. Desculpa. Então, assim, ó, deixa eu concentrar aqui. E aí, quando a gente fala da etapa visão, ela é uma das mais importantes para mim, porque assim, eu acho que ninguém deveria planejar nada e nem sair executando sem visão, porque senão você está indo para o caminho errado. Imagina você ir para uma viagem, você acha que está indo para o Nordeste e está indo para a Floripa, sabe? Tipo, você não sabe o caminho que você está pegando. Então, assim... E você diz que quer chegar.
Isso, mas assim, de uma forma que é contraintuitivo, Helena. O mercado, muita gente fala, vai por esse caminho, que é o que está dando mais dinheiro. Isso na profissão de dentista, de médico, de terapeuta, de padaria, de qualquer coisa. Fala, faz isso que é o que está dando mais dinheiro. Mas se você vai fazer só porque o que está dando mais dinheiro, você não está indo na sua essência, você não vai vender verdade e automaticamente as pessoas não vão acreditar em você. E aí, esse para mim é o caminho, sabe? Então, quando você conecta no autoconhecimento e vê, é isso que eu falo, o método ele proporciona você acessar o seu diamante que você tem dentro de você e cair fichas que geralmente as pessoas falam, não é uma coisa assim, nossa, eu sou comunicativa e nunca percebi que eu sou comunicativa. Não. O método ele proporciona que você veja que você é comunicativa e coloque isso para jogo e reconheça e diga eu sou isso e você estrategicamente, e aí entra a parte de marketing muito forte, de técnica, de você construir isso, fazer frases para isso, mas primeiro você tem que passar por esse processo de se convencer, porque se você não se convence, você não convence ninguém do outro lado, né? Então é isso que eu falo, esse empoderamento, porque tem fisioterapeuta que vai começar comigo agora, muita gente, né, da minha idade, porque conecta, e tem gente mais nova também, e tem gente mais velha. Por quê? Porque tá assim, cara, eu tô perdida, eu trabalho para sobreviver, tem mês que sim, tem mês que não, e eu quero mais. Ou tem gente que até já tá com bastante clientes, mas quer mais. Então, eu traço um plano, daí depois, né, que a gente passa pelo método Visão, a gente faz um planejamento estratégico de entender quais são os seus produtos atualmente. Você precifica eles direito. Você tem uma gama de produtos tão grande que seu cliente não está entendendo o que você está falando. Você diminui esse leque para você ser mais clara no mercado. Então, enfim, então a gente passa por pesquisa de mercado, eu ensino a fazer pesquisa com o cliente de satisfação, que a gente gera muitos insights. Quando a gente fala, eu não sei, pergunta para o seu cliente, que ele vai ter o maior prazer de te ajudar, sempre. Então, são coisas e mecanismos de busca que eu falo, depois a gente olha para o mercado. Só que a gente só olha para o mercado quando a gente está com essa maturidade de muita segurança, de saber quem a gente é e falar assim, não, agora eu sei quem eu sou, eu posso olhar para o mercado e entender qual é a dinâmica do mercado para eu me apropriar de coisas que eu gosto e me afastar de coisas que eu não gosto, consciente. Mas rola uma consciência, sabe? E aí isso, você fala... num parêntese, não é só na nossa vida profissional, né? A gente aqui tá falando da nossa vida profissional, isso é na nossa vida como um todo, né? Essa é a grande verdade. Mais um parêntese aqui, o que as pessoas precisam aprender, e eu acho que é muito legal, que eu acho que é um grande diferencial seu, é que elas precisam olhar para dentro. Elas precisam acessar, né, o autoconhecimento. Não adianta olhar só para fora, tem que olhar para dentro. E eu acho muito legal você vir com essa visão que é completamente diferente. É completamente diferente do que a gente tem hoje, né? O que em geral o marketing faz? Olha para fora. Né? Olha pra e você ajuda a gente a olhar para dentro. Exatamente, e é isso que vai virar chave, é isso que vai fazer a diferença na vida de empreendedores. E o Fê, querido, tá aqui na nossa live falando, eu aprendo muito com ele também sobre autoconhecimento. Acabei de fazer a meditação para ficar equilibrada aqui, para fazer a live dele, do Método Vênus, e eu fui buscar muita ajuda, e é isso que eu falo, sabe? Quando a gente fala de ser estratégica, é para a vida. Eu falo até ser estratégica, até fazer uma mala. Que se você não faz uma mala direito, vai para um lugar que acha que tá calor e tá frio, você vai ter que correr para o shopping, você vai perder seu tempo de viagem, dinheiro e tal, e aí você não tá, né, curtindo o que você iria curtir. Então, eu pedi sempre muita ajuda nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de entender, porque a gente sozinha a gente não consegue enxergar, né? Eu não sei, você também, eu sei que vai muito atrás de ajuda, né, Helena?
Mas, nossa, eu acho que desde os meus 24 anos que eu tenho esse mergulho interno e não para, né? O Fernando, eu fiz o Alquimia esse final de semana e ele fala muito assim, depois que você vê, você não desvê, você quer cada vez ver mais, né? Não tem jeito, é um mergulho que é para sempre e a gente não imagina o quanto isso fortalece para a gente tomar essas decisões. E, de novo, não só na vida pessoal, é na vida profissional. Então, volto a dizer, a gente ter o auxílio de uma profissional, né, como você que ajuda a mostrar a importância desse olhar interno. E, Fê, de forma intuitiva eu faço isso no meu trabalho. Eu ajudo as minhas pacientes a terem esse olhar para dentro delas, para elas primeiro se conectarem na essência delas, para aí a gente conseguir, né, eu tenho uma sequência de perguntas, para a gente conseguir entender o que elas querem transmitir, sabe? E isso é muito bom, e assim, é bem diferente, as pessoas em geral não fazem isso, né? Não fazem, já vão ditando regras, e eu sou autoridade, você entende? Então, é muito doido isso, porque é a gente respeitar o ser humano, é a gente respeitar o limite de cada um, é respeitar a dor de cada um e fazer. E quem tá afim, né, eu prezo muito por essa individualidade de cada um, e é por isso que eu falo, né, estratégia é igual digital. Cada um tem a sua. Não existe, pode ter milhões de dermatologistas no mundo, você é única, Helena. Você sempre vai ser única, porque você tem o seu jeito. E tá tudo bem, você pode admirar outras pessoas, outros colegas. Eu não gosto nem de ficar olhando o que os outros fazem, né? Eu não gosto, tipo, eu faço uma coisa assim, é uma inspiração que vem de dentro, né? Eu não quero saber o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo. Eu quero fazer o que eu acesso, o que me traz entusiasmo para aí sim poder compartilhar, sabe? O que na maioria das pessoas, elas não fazem isso, né, Fê? É uma dificuldade muito grande para dentro. Para dentro. E você sabe que quando eu comecei a construir o método, né? Eu pedi demissão, vivi um ano mais tranquilo, olhando, com clientes mais tranquila, assim, não estava desesperada, não, porque eu me preparei para esse momento, anos da minha vida, e o financeiro, quando a gente se prepara, a gente fica mais tranquila. E aí, eu comecei a pesquisar e eu comecei a fazer curso com gente que eu gosto e que realmente são pessoas, Marta Gabriel, por exemplo, que ela é super referência no marketing, né? E aí, quando eu comecei a me tocar de que aquilo estava me confundindo, que é o que você está falando, e eu falei, cara, não é isso, não é isso. E aí eu comecei a ter clientes, e aí eu parei de olhar um pouco. Parei assim, até eu construir o método, eu parei. Porque eu falei assim, cara, mas eu tenho um software aqui que está rodando, eu acredito tanto no autoconhecimento, eu vou confiar e eu vou, né? Eu vou. E porque assim, de verdade, eu passei 23 anos da minha vida trabalhando em grandes multinacionais, tendo equipe, tendo chefe do chefe fora do país, tendo um monte de gente para trabalhar, reuniões. E aí, quando a gente se vê autônoma ou pequena empresa, a gente se vê muito sozinha. A gente fala para onde que eu corro, né? Para onde que eu vou. E por mais que eu tenha estratégia, eu também passei pelo meu processo, né? De como que eu ia fazer isso. Só que eu tenho a cabeça muito estratégica. Sério, minha caixinha, e quem convive comigo fala, caramba, pelo amor de Deus, tem que saber, né? Não sou assim, eu tenho que saber tudo que vai acontecer. Mas se eu vou fazer alguma coisa a sério, eu planejo, eu sei algumas coisas para eu não me ferrar. Então, aí eu fui fazendo. E foi acontecendo, e eu fui aplicando o método. Eu acho assim que a gente tem que sair, tem que fazer, tem que partir para ação. Agora, quando a gente está muito tempo na profissão, quando a gente fala, cara, eu queria ter mais. Se liga que é alguma coisa que você não sabe que você poderia fazer. Porque se tem pessoas que têm sucesso, tenta descobrir por que elas têm. Por que elas estão lá, né? Porque, então, é exatamente isso, mas com a sua essência. E peça ajuda, que é o que eu sempre peço do que eu não sei. E tem muita coisa que ainda eu não sei, que eu não sei, mas as que eu sei que eu não sei, eu peço ajuda. Então, é isso, assim, o processo. E esse meu processo também não foi, mas então a Fernanda flutua, porque tudo é fácil. Óbvio que não. Tem os momentos que você fala, caramba, é isso, não é, vai. Mas se você tem certeza, você continua, né? E pergunta, e aplica, e volta, e tem humildade de dar passo para trás. E, enfim, então... Para dar pra frente? Para dar 10 para frente.
me orienta aqui, só para eu terminar. Qual que é o terceiro tripé que você falou? Execução. Execução, desculpa que eu fiquei no papo aqui emocionada. Mas é visão, planejamento estratégico e execução. E é óbvio que desde quando a gente começa a mentoria, inclusive na jornada Sua Melhor Estratégia, que ela é gratuita. Galera, quem tá aqui, se inscreve, faça os exercícios. Com certeza. Com certeza. Porque eu acredito muito, não é passivo. O domínio de estratégia, ele é ativo o tempo todo, Helena. Então, a pessoa entra, ela faz exercícios, ela pensa, eu dou condições, né? Eu dou toda a orientação. Eu falo até para o ambiente estar limpo quando você for fazer, para você estar sozinho, desligar celular, colocar uma frequência, né, que te eleva. Então, tem toda uma questão que você vai se conectar ali. Então, nesse módulo, então, na mentoria tem, né, essas aulas que são gravadas e também ao vivo comigo, tem consultoria, tem a mentoria individual, que eu falo direto do negócio da pessoa, do aluno, e também tem as 12 aulas ao vivo, que dá para tirar dúvidas comigo. E aí, eu acredito muito em exercício, né? Que eu tava falando que na jornada já tem 3 exercícios, assim, ó, que se vocês fizerem, vocês já vão expandir o nível de consciência de vocês, estratégico, e vão entender um pouco mais esse caminho. Então, é mão na massa o tempo todo, nessa parte da visão, e eu uso uma ferramenta, Helena, que a gente organiza isso. É muito legal, porque geralmente a pessoa também não sabe se organizar. Então, eu uso o Trello, que é uma ferramenta que existe, mas eu já dou com o método. E lá, ela... Trello. O que é isso? Desculpa, é uma ferramenta que no corporativo, isso todo mundo usa. É uma ferramenta que ela é americana e ela tem cartões, assim, que eu divido. E aí a pessoa vai fazendo exercício e ela vai anotando lá. E aquela anotação, quando a pessoa faz, né, a gente sabe que quando a gente externa isso e não deixa para si, porque tem muita gente que fala, eu sei minha estratégia, onde está escrito? Eu falo, tá na minha cabeça. E eu falo, isso não é profissional fazer isso. Porque se você deixa só tudo na sua cabeça e ninguém sabe, e não tem uma visão disso, por isso que é um passo a passo e você vai construindo, é de mão dada mesmo. E aí vai indo um passo, outro, e a pessoa consegue, né, chegar no módulo planejamento estratégico, que é o segundo, para poder fazer sua estratégia a curto, médio e longo prazo. Porque assim, se você, o que eu acredito e é o que as grandes fazem, tá? Quando a gente tá aqui hoje, a gente pode estar aqui hoje pensando e testando o que a gente vai lançar amanhã. O produto, por exemplo, tá? Tem alunas minhas e que estão aqui, querida Thaís, que mora em Londres, super tarde lá, e ela está aqui. Por exemplo, ela faz atendimentos individuais de terapia, né? Ela é uma terapeuta com bacharel em filosofia. E aí ela faz os atendimentos dela, só que a gente já está pensando em ela fazer um curso, em fazer algo que ela utilize as pessoas que seguem ela, as clientes que são dela e que já gostam dela e que ela acaba sem ter horário na agenda, para ela pensar em algo que vai atingir mais pessoas, se ela tiver afim. Então, aí ela começa a expandir o produto de uma forma pensada e estratégica, e que ela vai aumentar o seu faturamento de uma forma com conhecimento que ela já tem, entende? Então, ela vai conseguir dar um passo na profissão dela, se ela quiser, com mais pessoas. Então, porque o profissional liberal também, ele tem um tempo de agenda, né? Ele não consegue atender mais do que 10 horas por dia, sei lá, se for um super-woman, né? Superman, não consegue. Então, é pensar também estratégico, né, nesse planejamento, para poder fazer algum produto nesse sentido. E a etapa da execução, que a execução, ela é eterna. Então, desde que a pessoa entra, eu tenho casos que a pessoa fez a jornada,
conseguiu já resultados, depois quis fazer a mentoria e em 3 semanas dobrou o faturamento, porque se conectou muito, porque queria muito, né? Quem quer muito é igual o terapeuta, né? E eles estão aqui, podem falar, se a gente quer, porque o trabalho não depende, né, do terapeuta, depende da pessoa que vai aplicar. E se a pessoa quer de verdade, ela tem resultados incríveis. Então, é a mesma coisa no domínio de estratégia. Ah, entendi. Então, e uma coisa que eu tô pensando aqui, vamos supor, às vezes a pessoa tá bem no mercado, ela tá bem posicionada, mas ela quer. É isso que você falou, às vezes, por exemplo, no meu caso, né? Vamos supor que eu queira expandir a minha equipe, né? Eu poderia criar uma estratégia, você poderia me ajudar a criar uma estratégia para expandir a minha equipe, alinhado com como eu sou, Nanan. Você poderia fazer isso também? Exatamente, com toda certeza, porque a gente ia caminhar num sentido que você iria começar a pensar, porque assim, a gente acaba não pensando nesse tipo de estratégia, e quando a gente fala assim, ai, mas impossível, impossível do jeito que você pensa hoje, possível se você, né, eu digo, a gente está olhando aqui reto, mas tem todo o entorno, se a gente vira a cabeça, a gente fala descobrir outro caminho. E você não precisa ir para todos. Você vai no que você escolher e no que você se sentir à vontade e no que for estratégico para você, para sua essência, sem atropelar, sem ficar com o olho maior que a cara, sendo na sua essência, fazendo estratégias e movimentos que te possibilitam ampliar o seu negócio, né? Então, é totalmente possível fazer isso. Sim. Sabe o que eu estou pensando aqui? Hoje em dia eu acabo tendo muito contato com isso, né? Há um tempo, outras áreas que não da medicina entraram, e aí até a Fernanda que está aqui, a doutora Fernanda que está aqui com a gente, entraram na área, por exemplo, de injeção. Então, por exemplo, dentistas, a minha família toda é dentista, então dentistas começaram, por exemplo, a fazer injetáveis, essa área que a dermatologia e a cirurgia plástica que tinha domínio até então. E muitas vezes eu tô tentando pensar aqui, porque eu vejo muito isso, assim, os dentistas um pouco perdidos na maneira de como eles podem se posicionar, porque ora eles falam de dente, de aparelho, de lente de contato, ora eles falam de preenchimento labial, de colágeno, não sei o que, não sei o que. Isso, de certa forma, é uma falta de estratégia, não é, Fê? O que você acha sobre isso? Eu acho que tudo que confunde o cliente é falta de estratégia. E aí, quando a gente tá certo do que a gente está fazendo, porque é isso que acontece com muita gente. Ah, a manada tá indo para lá, eu vou. Ah, agora a moda é fazer o preenchimento, eu vou falar só de preenchimento, né? E, por exemplo, eu já vi você falando que em alguns, inclusive hoje você postou, né, que uma atriz, e eu votei lá, que ela não precisaria, que na minha opinião, né, porque cada um tem a sua e tá tudo certo, mas que as pessoas estão tão paradas nesse negócio de preenchimento labial que aí a pessoa, o médico vai fazer e vai preenchendo e acaba não tendo esse aconselhamento de tipo, cara, seu lábio eu acho que tá bom, mas e se você fizer alguma coisa na pálpebra? Eu não sei, mas é muito mais fazer ser mais honesto e não tá. Olha só, é muito, às vezes parece contraditório, né? Eu falo de aumentar faturamento e não tá antenado só nisso. E a gente consegue aumentar o nosso faturamento não estando antenado no dinheiro. Se a gente está antenado só no dinheiro. Se a gente está antenado na nossa estratégia como um todo. Com certeza. Mas era nesse ponto que eu queria chegar, sabe, Fê? Porque é isso. Às vezes, a estratégia não é ganhar dinheiro. A estratégia é posicionar e a consequência disso, de uma forma muito fluida e natural, vai ser próspero, né? Isso! O que eu vejo, e com todo o meu amor, sem preconceito, nada disso, né? Porque existe uma rixa disso, né? De médico, mas o que eu vejo é muito essa necessidade dos profissionais aprenderem a se posicionar, né? O que eu acho que você pode nos ajudar muito, né? Essas pessoas que estão, né, nesse impasse, então eu continuo com o dente, eu continuo com essa, né, a harmonização orofacial, né? Como que eu vou me posicionar dentro disso? Eles mesmos eles precisam muito dessa
quando eu vejo, eu fico perdida. E eles precisam muito dessa estratégia, né? Acessar o que eles têm de bom e, tipo assim, fazer assumir o talento e seguir nesse talento, né? Não com o intuito de ganhar mais dinheiro. Mas se você é bom em harmonização orofacial, vá para a harmonização orofacial e não fica tentando dar mais dinheiro, né? Então, uma coisa aí, depois aqui, né? E isso que confunde. Então, as pessoas, elas não estão clara na mente delas e elas acabam passando isso para o mercado e confunde o paciente, o cliente, né? Então, olha só que louco isso. Então, eu vou falar um exemplo aqui muito doido, que eu trabalhei numa empresa familiar grande de mercado de calçados e quando eles faziam uma bagunça na família e tinha uma discussão ali, isso impactava diretamente no mercado. É muito doido. Demora mais, porque é dentro de um escritório e as decisões vão impactar mais para frente, mas impacta. As empresas grandes igual. E nós, como autônomos, se a gente está com a rédea do nosso negócio e a gente toma nossas decisões, por isso que eu falo e por isso que eu fiz esse método para quem é autônomo e pequeno, porque é solitário e acaba muitas vezes pensando assim, ó, cara, mas eu sou um médico, eu sou uma médica, eu tenho que, meus filhos têm colégio para pagar, tem minha casa, tem, e aí embola tudo na mente, embola isso, porque eu quero trocar o carro, o que tem isso a ver com a sua essência e o que você vai fazer do seu trabalho, sabe? Só que a gente sabe que a gente é humano e acontece isso. Então, essa é a minha contribuição, sabe? Fazer isso e fazer com leveza. E fazer de uma forma gostosa aquilo que você ama e que vai te trazer resultados. Eu garanto, né? É muito doido. Eu tenho a Vivi, que é uma aluna querida, e eu tô com alunas aqui. Ela tem uma semi-joias que ela vende online e ela fica emocionada, porque assim, ela reconectou com a essência dela e ela fala, hoje em dia eu consigo fazer com mais tranquilidade, eu sei que eu tenho um caminhão de coisa para fazer, mas como eu priorizei, eu estou botando energia aonde vai me dar resultado mais rápido e aonde é a minha essência. Então é organizar isso também, sabe? Porque fica dando cabeçada e fala, eu vou tentar esse daqui e tudo mais, mas quando eu sempre falo, né, quando você enxerga de cima o seu negócio, você está tendo a oportunidade de não estar embolado aqui, não sabendo para onde você vai. E estratégia para mim é isso, você olha de cima, vê o que não está bonitinho lá, volta para o seu dia a dia, porque a gente sempre volta, e caminha. E caminha para uma direção que você traçou olhando todo. Aí você tem condições, você está olhando todo. Aí você volta e faz. E fica nesse treino de olhar de cima e voltar, olhar de cima e voltar, e conseguir fazer um caminho, né? Outra coisa que eu percebo muito, Fê, são profissionais, né, liberais, que eles começam... Eu posso falar mais da minha área, né, que eu tenho mais acesso. Então, tem colegas que começam, eu vou agora bombar nos lasers e vou comprar máquina, vou ficar lá. E aí, de repente, aquilo ali não traz, não dá o retorno que esperava. Não, então agora eu vou para o que está na moda, vou fazer fio. Ah, tá bom. Não, agora então eu vou para os injetores e a pessoa, ela fica perdida, ela não sabe aonde ela focar, ela está focando no que está na moda, no que pode, de repente, dar mais dinheiro, né? E não só isso, eu estou achando muito curioso, porque você pode ajudar a gente a fazer isso, mas também, por exemplo, hoje eu sei muito bem a minha posição, só que eu não acho que eu deva me acomodar nisso, né? Por que não, por exemplo, eu tô muito afim de poder ter acesso a esse conhecimento, porque a gente precisa se mexer, a gente não pode acomodar, é o tempo todo a gente se alimentar de conhecimento e a gente se lapidar, e a gente melhorar, e a gente ver aonde que de repente, poxa, aqui, de fato, eu tenho que dar uma ajustadazinha nesse ponto aqui, a gente tem que tá sempre polindo a nossa estrelinha, né? Não pode... Sim, eu vou ser grata em poder te ajudar, assim, vou ter uma gratidão do meu coração imensa, porque eu enxergo, é muito doido, né? Eu enxergo coisas que você pode fazer, porque você tem um carisma incrível, as pessoas gostam muito de você, e só que você é só uma, né? Você fala assim, cara, mas tudo bem,
eu sei que um monte de gente gosta de mim, mas eu sou só uma. E se você expande isso, você dá para as pessoas a oportunidade de chegar mais em você de uma outra maneira, de um outro jeito, que com certeza você tem habilidade para poder ajudar essas pessoas que querem você, né? Então, é muito doido como eu consigo enxergar, mas é óbvio, a pessoa ela tem que querer, porque muita gente já tá, é o que você falou, você já tá num circuito aí que você domina e que é gostoso e que você faz, e eu vi, né, você não pode postar, mas quando a gente esteve juntas pessoalmente, eu vi, é transformador o que você faz com as pessoas, e autoestima, que é um dos temas daqui, né, da autoimagem. Então, tem alguns caminhos para você ajudar mais pessoas, com toda certeza, para você chegar nelas e você tem uma demanda reprimida, que ela pode ser usada, entende? Então, isso é um baita de um bom problema, Helena. Fê, é conseguir dar conta dessa demanda, porque hoje eu sou uma só, né? Então, não estou aqui fazendo propaganda, não, mas assim, o meu maior sofrimento dentro da minha profissão, dentro do que eu faço, é ter uma lista de quase 800 pessoas, e eu não dou conta. Como fazer isso? Que estratégia eu posso criar dentro do meu trabalho para eu dar conta dessa demanda, né? Eu sofro com isso, hoje menos, né? Eu sofria muito mais, assim, porque eu chego e falo, cara, ou eu sofro ou eu não sofro, eu vou escolher não sofrer. Mas é difícil, porque são pessoas que eu quero ajudar, que eu conheço, eu recebo muito. Como eu posso fazer? Que estratégia eu posso criar para dar conta disso? Entende? Então, eu entendo. Ou com parcerias, ou com ensinar outros médicos, se você tem essa demanda reprimida, teria que olhar. Mas que tem. E aí, só que aí, por exemplo, eu posso te dar um leque de opções e você fala, Fê, não me conecto. Ok, tá tudo bem. Mas pelo menos você pensou e sofre menos ainda, porque tudo bem, é esse caminho que eu escolhi, eu não quero outro, e eu vou dar conta de eu atender quem der para. Inclusive, né? Eu não sei se ela tá aqui, a Cláudia, que eu fui num almoço de família outro dia, fiquei sabendo que uma amiga é sua fã. E ela falou, mas ela tinha que vir para São Paulo, mas ela tinha que atender em São Paulo e tudo mais. Eu falei, mas rapaz, ela não está dando conta nem de estar lá no Rio com a agenda dela. Como que ela vai vir para São Paulo? Então, é uma... Assim, clonar. Existe essa estratégia de clonar? Por enquanto não. Por enquanto não. Mas eu acho, de verdade, se você pode fazer... Não, daí também não é fazer a transformação que você faz, mas de repente, um curso para as mulheres de autoestima, de como se autoanalisar, de como perceber isso nelas mesmas e conseguir virar o jogo. Enfim, tem tanta coisa que você pode fazer. Assim, na minha cabeça, bomba, tá? A gente vai se encontrar, a gente vai conversar. Quero muito essa ajuda, preciso muito dessa... Gente, todo mundo precisa de uma estratégia. Estando você bem ou não, você precisa de uma estratégia. É isso que eu falei, assim, a gente não pode parar, a roda tem que girar, e a gente precisa de ajuda. A gente não pode achar que, ó, tá tudo bem, vou sentar aqui, ó, quem tem fama deita na cama, não é uma realidade. Não é. Tem que continuar a nossa caminhada, porque o mundo muda, né? A roda gira, então a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu acho super válido tudo isso que você está acrescentando pra gente. E você sabe que eu acho, de verdade, quem é grande ou quem tem potencial, porque todo mundo tem, e eu acredito piamente nisso, de verdade, todo mundo tem potencial, é um egoísmo guardar só pra gente. É um egoísmo a gente não pulverizar isso e a gente contribuir com isso. Então, assim, é muito doido, né? E eu falo, às vezes, para provocar minhas alunas, vocês já estão aqui, vocês já entenderam que estratégia então vamos fazer, sabe? Viver é difícil, então vamos viver com estratégia. É difícil de qualquer jeito, né? A vida de ninguém é cor-de-rosa, né? Então, já que a gente está fazendo, vamos fazer direito essa parada, vamos fazer, né, com que a gente consiga nos ajudar em primeiro lugar e ajudar um monte de gente, se a gente pode, né,
com isso. Então, é super, eu acho. A gente sente como é genuíno esse desejo seu de ajudar, né? Você é do tipo que para o mundo para poder ajudar acima de qualquer coisa. A gente sente muito isso. Eu sou muito grata por isso. Eu também sou muito, muito grata por estar aqui com você. Quando a gente está conectado, né, com o nosso propósito, a vida vamos colocando pessoas na nossa vida. É muito louco isso, né? E vão colocando pessoas e que tem a ver com a gente, e conecta, porque é energia. E eu sou muito, muito grata desse bate-papo mais gostoso que a gente está fazendo aqui. E com a participação de uma galera. Ó, tem a Carolzinha, que ela vai ser minha aluna e ela é minha professora também de maquiagem, de automaquiagem. Ela também tem um método que começa pelo autoconhecimento. E eu acho que só isso, só o autoconhecimento. E eu fiz parceria com elas, olha que legal isso, Helena. Na minha mentoria, vão ter 3 bônus, né? E a Thaís, que ela tá aqui, que mora em Londres, e ela é terapeuta, ela vai dar um módulo. Eu acredito tanto no autoconhecimento. E ela é minha aluna e ela trabalha. O propósito dela é o autoconhecimento, né, das pessoas. E aí é fundamental. E ela vai dar uma aula de autoconhecimento com o olhar dela do domínio e estratégia. O quanto é importante e relevante para as pessoas se conectarem, né, e estarem felizes. Porque... Sabe uma outra coisa que é muito legal que você comentou? Você gravou um vídeo assim, do quanto a gente muitas vezes é orientado a não trazer o nosso lado pessoal para o lado profissional, não misturar as coisas, né? E eu achei tão fantástico você dizer por que não, né? Eu acho que isso, quando você traz o seu lado pessoal, né? Quando você consegue entregar isso, você acessa com mais facilidade, você aproxima mais as pessoas de você, o seu público. Eu achei tão... E é tão diferente, Fê, você faz muito diferente. Você toma um caminho diferente do que a maioria, porque eu acho assim, é profissional da 5D, né? Um olhar diferente, né? Um olhar mais compassivo, mais... Porque assim, ó, o que eu acredito de verdade, e eu comecei a trabalhar cedo, então, quando eu tinha 19 anos, eu já estava no mundo corporativo. E a gente foi, sério, era feio a gente falar que tinha algum problema, né? Que a gente tinha alguma questão em casa para resolver, que a gente tinha, né? Não tenho filhos, mas que eu via os colegas, você não podia misturar assim, falar do sentimento do que aconteceu. E isso foi transformando ao longo do tempo. Tem algumas pessoas que estão vivendo lá nos anos 80, 90, mas as empresas hoje mais antenadas, elas querem saber, inclusive tem creche na empresa e tudo mais, para poder o filho ficar mais perto. Então, assim, é surreal achar que uma pessoa, um profissional, está com problema em casa e vai render a mesma coisa do que se ele não tivesse problema. Então, isso é muito nítido, né? Era muito nítido no mercado corporativo e ainda tem as corporações que não querem nem saber. É um trator, eu quero você aqui como profissional e dane-se o que você está passando. Então, e isso o empreendedor faz com ele mesmo, por causa da cultura. E aí, quando o empreendedor não entende que é isso que você tem de melhor, que vai fazer você brilhar, e você não quer misturar por uma questão de cultura que você foi ensinado assim, e você nem percebe que você foi ensinado assim, porque eu também não percebia quando eu estava no corporativo, Helena. Eu demorei para entender isso, não é assim. Então, e aí quando eu falo de autoconhecimento, de pegar o diamante que está dentro de você e você botar para jogo, como é que você não vai colocar o seu pessoal com o seu profissional? É impossível, né? Nossa, que demais, eu achei fantástico você falar isso. Vai o oposto, o caminho oposto do que a gente sempre é orientado a fazer, né? Muito bom, adorei. Pois é, porque advogado também tem isso, né? Que médico tem, que tem que ser super formal, com um vocabulário super difícil, talvez para as pessoas não entenderem mesmo, eu não sei. E aí eu tenho alunas advogadas também que estão quebrando paradigmas e que estão... E aí é óbvio, né?
sofre até um pioneirismo, assim, mas as pessoas gostam. Testa para ver, né? Eu falo muito mais do que eu falar aqui, é você testar. Então, se testa aí no mercado para você ver como não é. E a Helena tá aqui, é uma super referência disso, de que ela faz o trabalho dela com conexão, com amor, com tesão. Porque eu digo, né, o tesão ele é importante para nossa vida, de a gente ter isso e falar assim, cara, é isso, tá tudo certo. Por isso que tem 800 pessoas querendo ser atendidas e não tem, porque é muita paixão pelo que faz e muita assertividade. Então, quando você falou que um profissional ele está indo na onda, muito provavelmente ele não está fazendo o que ele é melhor, e aí por isso que não é reconhecido. Né? Sim, é verdade. Que bom que você vem trazer esse novo olhar para a gente, que vem nos ajudar. Eu tenho muitas amigas, colegas médicos que eu posso indicar para você, que eu tenho certeza que precisa muito. As pessoas precisam saber do que você tem para ensinar para a gente. Gratidão, Helena. Assim, ó, eu sou infinitamente grata à sua vontade e ação de me ajudar, né? Não ficou só na vontade, a gente está realizando essa live aqui e eu estou no começo, né, dessa jornada, apesar de estar numa jornada de 25 anos de carreira, eu escolhi recomeçar e fazer isso de uma forma que está conectado com a minha essência, eu ensino os outros e eu fiz primeiro em mim, né? Então, é só gratidão mesmo. Eu quero muito atingir o maior número de pessoas e que essas pessoas se valorizem, se empoderem e que elas se reconheçam, né, a forma que elas vão ter o sucesso com elas mesmas, primeiro. E depois, eu faço essa promessa, né, de aumentar o faturamento, porque é o que as pessoas estão antenadas, mas depois ela entende o processo. Sim. Porque para mim é matemático. Se você aplica a estratégia, a matemática ela vem, ela soma. E aí, só para finalizar, Fê, assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, os meus amigos me perguntam, né, querem ajuda. Ai, me ajuda, como que você faz? Queria uma orientação sobre não sei o que. Eu falei, gente, eu não sou profissional disso. E agora eu fico muito feliz porque eu já sei com quem eu vou indicar, porque quero que você saiba, eu vou indicar porque eu acredito muito no que você fala. Eu olhei todo o seu conteúdo, eu sei o que você entrega e por isso, com toda certeza, né, com toda verdade, eu vou indicar para as pessoas quando perguntarem para mim, me ajuda. Não sou eu que tenho que ajudar, não sou profissional para isso, né? É você. Gratidão demais. E ó, o primeiro passo para quem está aqui, se inscreve lá na jornada. Eu coloquei o link fixado. Jornada Sua Melhor Estratégia, que você já tem aulas na prática. Eu não acredito em blá, blá, blá. Eu acredito em trabalho. Você já vai conseguir se enxergar. Tem um exercício, Helena, que é da primeira aula, que é muito interessante. Que eu falo para você tirar um raio-x se você está sendo mais operacional, tática ou estratégica no seu negócio. Porque, geralmente, as pessoas estão sendo ou assim, não 100%, mas muito operacional e tático e nada estratégico. E se você não está sendo estratégico, quem é que vai olhar para o seu negócio para ele crescer? Se você é autônomo ou pequeno? Ninguém, né? Então, aí eu ensino a delegar, eu ensino a fazer coisas que vão te fazer crescer. Que máximo. Muito bom. Ai, que joia. Olha, só gratidão mesmo por essa live. Chegamos aqui, estamos 1h04 conversando e é muito gostoso, né? É fluido. É verdade. A gente sabia que ia ser assim, porque a verdade é a gente fazer de forma leve o que a gente faz, né? Então, que você é uma linda, eu te admiro muito, muito também. E estamos juntas, a gente se vê em breve. Obrigada por esse convite, obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Eu quero muito aprender com você, a admiração é recíproca. Eu não estaria aqui falando se eu não acreditasse na tua verdade, se eu não acreditasse na sua entrega, viu? Eu sei, é com muita, muita verdade, né? Que é a minha bandeira, o marketing da verdade. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente consegue outros níveis. Então, tá feito convite para a galera, para todo mundo aqui,
participar da jornada e conhecer e consumir os conteúdos. Eu também tenho, Helena, estava esquecendo de falar aqui. Eu tenho um programa de uma consultoria gratuita, 1 hora aqui no Instagram, que a pessoa preenche um diagnóstico lá na minha página do Instagram, tem um link, e o primeiro é a jornada, o segundo é raio-x estratégico. Ela preenche um diagnóstico e eu faço uma consultoria de 1 hora aqui, gratuita. Que massa! Estratégicos, sendo pontualmente estratégico no negócio das pessoas. Eu já fiz com mais de 40 pessoas. Elas me dão feedback, começam a usar a estratégia e começa a dar certo. Então, é muito gratificante para mim. Eu amo fazer esse trabalho, que também é gratuito. Generosa, você é muito generosa, cara. É surreal, é lindo ver você falar. Ai, que linda. E eu amo fazer, é muito louco, porque as pessoas começam a cair ficha ao vivo, assim, Helena, e falam, não acredito, como que eu não podia estar olhando para isso, você faz isso, enfim, então, eu dou dicas aqui, quem quiser, galera, se inscreve no Raio-X Estratégico, eu vou ter o maior prazer em atender todos vocês. Me mandem direct se tiverem dúvida, eu vou abrir caixinha de perguntas também. Então, gratidão pela audiência de todo mundo aí. E a gente continua trabalhando aqui, feliz da vida, e fazendo acontecer. Ih, toca aqui. Yes! Tamo junto, é demais. Vocês estarem com a gente. Obrigada, Fê. Obrigada, galera, por estarem aqui. Um beijo e a gente se vê. A Thaís falando que é 1 da madrugada. Gratidão por estar aqui. Ah, que linda. Gratidão, galera. Um beijo. Beijo. Beijo, Helena. Tchau, tchau.